Boa noite, amigos. Já estava bom o programa aqui fora do ar. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nessa extensão de feriado, né? Teve muita gente que já tirou feriado de segunda-feira, porque os países é assim. O cara tem feriado quinta, diz, dessa semana não vou trabalhar. Né? Tem outros que vão voltar na terça. Aproveitei a segunda, tinha sol. Tá? Estou brincando. Quem pode, pode. Quem não pode, está aqui trabalhando. E é o nosso caso. Quero agradecer muitíssimo aos convidados, porque não é fácil. As mulheres normalmente não deixam os homens sair de casa na sexta-feira à noite, ainda mais aqueles que têm culpa em cartório. Tipo, por exemplo, o nosso Ferrari Júnior, que é conselheiro do Grêmio, que teve que quase ajoelhar para poder vir aqui. Boa noite, Rei. Boa noite. A todos. Comecei. Não tem nenhuma culpa no cartório. Não? Estou liberado. Tá tudo certo. E tu, Fábio Santos, que mora aqui perto, não pode dizer que demorou 1 hora para voltar para casa que vai apanhar. Não. Boa noite a todos. Boa noite, Rec. Na verdade, eu moro a 700 metros daqui. A mulher Se demorar terminou mais de 5 o minutos. programa, ela abre o portão, se eu não chegar, ela tranca. Tá bom. Fábio Santos, que é conselheiro do Esporte Clube Internacional. Ricardo Cobalcini, que não perde nunca. Primeira fase, 14 jogos, 12 vitórias, 2 empates. Segunda fase, da segunda divisão, que seria a terceirona, porque se diz divisão especial. Primeira divisão, divisão de acesso e segunda divisão. Na segunda divisão, primeira fase, 14 jogos, 12 vitórias, 2 empates. Segunda fase, 3 jogos, 3 vitórias. Quer dizer, você é o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro atualmente, Cobalcini. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas. É um prazer muito grande estar participando do programa pela primeira vez. É uma oportunidade muito legal de trazer um pouquinho dessa realidade do Inter B, também das categorias de base do Inter, né? E trazer para o público que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação. E, graças a Deus, a gente está com um ano muito legal, né? A gente vem com essa campanha muito boa. A gente fez 58 gols, sofreu apenas 6 na competição, então a gente vem numa fase muito legal. Como é? 58 Isso. gols marcados e 6 sofridos. Vem numa fase legal. Mas vocês estão jogando contra um time de... Não, são times bons, são times competitivos. Os jogos no interior, eles têm sido de uma dificuldade bastante grande. Eu tenho notado pelo saldo. E amanhã a gente tem um jogo contra a equipe sapucaiense aqui, que é difícil de jogar. Tem um REC mandando. Né? E José Luiz REC Cristianete, meu primo é o presidente do Sapucaiense. A- Amanhã o furo é mais embaixo. O Grêmio perdeu ontem. o Grêmio acabou perdendo pro TAC, Pro TAC, em 3 passos. Que é um por bom 1 a 0. desses times. Mas agora já é fase quente. Eu hoje estou na base, mas no caso do Grêmio, a transição está no profissional, né? Mas o Grêmio perdeu ontem. Eu acompanho bastante, porque jogam lá no CT e eu acabo acompanhando. Mas o TAC é um bom time. É um bom time, o TAC é um time... É dos mais fortes. É um dos mais fortes, é um time bem estruturado, né? Um time que até tem um investimento de empresários, né? E ele se estruturou e se organizou de uma forma bem legal, né? E está conseguindo fazer uma boa campanha também. Eu não sei se o Cobalcini é colorado, às vezes treina Grêmio Internacional e não é colorado, é gremista. Não deve, pelo menos. Se ele quiser dizer que é colorado ou gremista, fica à vontade. Agora, eu tenho certeza que o Fábio Santos foi para a arquibancada gritar o terror, nego Cristo, matador. Foi, não? Ferrari também, porque ele jogou dos dois lados. Eu estava no gol do Cristiano. 2003. Com a no tricolor. Grenal. Com a E tricolor. aí você gritava? Não, eu Ou vi o você gol. dizia Jesus Christian? Não, não é no Jesus Cristiano, não. Fez o gol, o que importa. Ei, Fábio. Com certeza. O resto é história. Com certeza, gritamos muito na arquibancada pelo Christian, com certeza. Foi um jogador que fez muitos gols pelo Internacional, que vestiu a camisa e honrou a camisa do Internacional, na qual a gente tem orgulho de estar aqui hoje com a pessoa que é o Christian, com exatamente o matador Parece que que está foi. mais novo do que era na Eu época. acho. Ele era judiado na época. Eu acho que se eu vi ele no Acho que ele fez Beira-Rio. botox. Eu vi ele Não, no Beira-Rio não. no último jogo, depois do Náutico, que ele Sabe, estava é. lá dando uma entrevista. Eu cheguei a pensar se ele não estava voltando. Não, Porque, O olha... joelho do judiou dele. Não, filho. Não, mas é joelho que não. do jeito que... Ô, Rec, mas do sabe jeito que que- nós estamos, eu Não, acho que e se agora- fardar... Não, mas agora tem Olha. pouco. Não, o Inter tá com pouco centroavante, tem uma dúzia, mais ou menos. Tu sabe que a gente, pro gremista, a gente sabe que o Christian, ele é colorado, vamos dizer assim. Não, ele assumiu isso. Isso E mesmo. vou te dizer, eu tinha dúvida, sabe por quê? O pai é gremista. Não, pai é colorado. Pai agora, quem é que é gremista Pai, mãe também? colorado. A família é meio que Meio dividida. dividida, né? É Eu bem, lembro bem que, dividida. Na época, eu era setorista, então a gente convivia nos dois Mas estádios. o Christian, quando esteve no Grêmio, fez um belo papel, não é por Sim, tua presença obrigado. aqui. Fez gol em Grenal, isso que se cobra de um profissional. Xinga.
cara O tem que ser Tinga, mais profissional do que foi no Grêmio, ficou ali a vida inteira engolindo esse negócio que era colorado e fazendo gol, e metendo gol em Grenal, um Grenal de 4-2. A gente que tá no mundo do futebol sabe que o profissional é isso aí, cara. A gente sabe que também que no mundo do futebol, às vezes, se perde muito essas coisas. Boa noite, né? Exato. Boa noite. Boa noite a tá todos. implícito aí. Tá implícito. Essa cerimonial. E eu, pra mim, que sou gaúcho, né? Não sou bairrista, mas eu defendo muito essa bandeira. Né? Eu sou gaúcho, criado aí na Bom Jesus lá, então, vindo de uma... Te sacaneavam muito na seleção por isso? Não. Chega num certo nível, depois que chega num certo nível, todo mundo se respeita e sabe para onde corre. É assim que funciona, né? A hierarquia do futebol. O futebol é assim, né? Mas para mim, dessa coisa de Grêmio, de Inter, é lógico. Eu sou um cara que assim, eu sou muito grato às coisas. Eu tenho gratidão dentro de mim, assim. Eu sou muito grato ao Inter. Por isso que eu sempre assumi essa bandeira de dizer, cara, eu joguei no Grêmio. Fui muito bem recebido, procurei ser o profissional a 100%, né, que era pago pelo Grêmio para fazer aquilo, e eu tinha que fazer aquilo, certo? E eu fui lá e tentei fazer o meu melhor. Sempre vou tentar fazer o meu melhor, mas é lógico, tenho a gratidão pela minha formação, né, fui formado dentro do Beira-Rio, fui muito bem recebido lá dentro, trabalhei com várias pessoas importantes lá que me ensinaram muitas coisas. Isso não pode ser esquecido. Por isso que eu externo isso com tranquilidade, como também externo pela parte do Grêmio, eu fui bem recebido. Naquela altura, não interessa qual direção era ou não, as pessoas talvez entenderam que não era para o Christian voltar para o Inter naquela época. E outra, Christian. Por isso que eu fui jogar no Grêmio. E outra, Christian, Ferrari, Fábio, Cobalcini, tem gente que acha que o A, o B, o C são sempre gremistas ou sempre colados. Tem cara que se consagrou no Inter e é gremista. Tem cara que se consagrou no Grêmio e é colorado. Porque aqui é assim, só tem 2 times, vai fazer o quê? Tu tem que nascer torcendo para algum clube. E alguns mudaram de time. Sim. Eu não vou dizer aqui, porque senão é um crime hediondo. Alguns mudaram de time, é verdade. Tem coisas aqui que o cara não imagina. Se consagraram assim, fervorosamente, num lado ou no outro. Porque tu entra no contexto, tu começa a viver aquele mundo e aí tu acaba torcendo para pro teu projeto de vida. Às vezes tu torce pro projeto, tu não torce nem pro clube, faz parte do negócio. Vai se moldando conforme a situação, né? O Christian, quando vestiu a camisa do Grêmio, ele... Tu ficou bravo com ele? Mostra, diz a verdade. Claro que como Abre colorado... teu coração, Fábio. Claro que a gente, como colorado, não quer uma pessoa que nem o Christian, que serviu tão bem a camisa do Internacional no adversário. Mas não é pela pessoa, mas sim por estar servindo ao clube que hoje seria o adversário. O cara fica com ciúmes. Mas, exatamente isso, acho que ciúme. Mas o profissionalismo dele deixou realmente a gente colorado, nós colorados, em dúvida se ele era colorado ou gremista, tal profissional ele foi. E aí ele mete aquele gol quando o Grêmio ia cair para a segunda divisão. Como não, você nem comenta essas coisas. Ele tá feliz até hoje. Eu vejo da mesma forma que a gente vê, por exemplo, árbitros. No pitbull, hein? E a gente imagina, então, árbitros. Sim. Né? Que o árbitro ele é gremista, é colorado e ele vai apitar um Grenal, ele vai apitar um jogo do Grêmio. O árbitro é noveleto. É complicado, né, cara? Uma coisa importante... Noveleto ou noveleiro? Para complementar o que tu está dizendo, isso teria que ser até assim, é uma oportunidade que eu estou tendo de falar isso hoje aqui. O REC é um cara que faz o cara externar coisas que são incríveis. São incríveis. Graças ao Inter, eu fui esse profissional 100% no Grêmio. Porque o Inter me ajudou na formação. Claro, não. Com certeza. Me fez ser um homem responsável. Tá entendendo? Por isso que depois que eu parei... Porque hoje em dia o futebol... Mas você é bem recebido no Grêmio também. Sim, muito bem recebido. E ninguém nem lembra quando você entra lá que um dia você disse que é colorado, assim Sim, como o time. muito bem recebido, graças a Deus. É uma questão de postura. Sim, Hoje a base do Grêmio, por exemplo, e esses dias eu estava olhando, ela está com 55% de jogadores de fora e 45% de jogadores do estado. Desde o menino ali, que é a parte que eu acompanho, acima dos 14, porque antes é a escola. Cara, desses 45%, tem colorado, tem gremista. Se o guri passar a vida inteira dele dentro do Grêmio, cara, ele vai acabar se tornando um gremista. Sim. E ao contrário também é verdade. Se ele tiver oportunidade no Grêmio, se o Grêmio fizer com que ele
vire um grande jogador de futebol, que ele tenha o mercado, que nem Eu aconteceu joguei com o na Cristiano. escolinha do Grêmio, É isso, antes de ir pro cara, Inter. é Mas, isso, mas nós não podemos... Eu escutei esse dia uma entrevista, o cara entrevistando o Renato Gaúcho, onde diz que o Renato, não sei se por causa do pai ou da família, primeiro lugar que ele foi ao Internacional. Sim. E lá não tinha, não Pai é que era não tinha colorado. lugar, o pai era colorado. Mas o Renato, quando Ele nasceu, tinha- já nasceu gremista. Não, tudo bem, mas ele foi ao Beira-Rio e lá foi aprovado, mas ele teria que ficar nas dependências do Beira-Rio. E aí parece que isso não deu bem certo, ele não quis, a família não quis, ele acabou saindo. E depois acabou indo pro Grêmio. Tá, então Ou tá. seja, isso é normal. Então tá. Tem algumas coisas que já foram desmistificadas, né? O Renato e o Yura não jogaram no Internacional porque não houve acerto. O Yura teve um problema de lesão e tal, e aí aproveitou o ensejo e não quis se recuperar no Inter e tal. E o Renato, em 1984, está aí o senhor Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, bem vivo, meu amigão, tive a oportunidade de trabalhar junto com o Otacílio, contratei o Otacílio como comentarista, sabia tudo de futebol, e sabe tudo de futebol. O Otacílio sempre conta que o Renato esteve contratado pelo Internacional em 84, por Roberto Borba. Tinha sido campeão do mundo um ano antes, e em 84 iria jogar no Internacional. E o Yura, em 78, se não estou equivocado, estava no Criciúma e veio, quase jogou no Internacional também. 78, 79, uma coisa assim. Mas o Yuri disse, não, eu não. Eu cheguei lá e pipoquei e tal, me deu a alergia aquela camisa e tal. O Yuri faz aquele jeito. E o Renato, essa história nunca foi confirmada, nunca foi desmentida, mas eu dou os personagens, até porque senão os caras ganham, eu nunca jogar. O Darley esteve na casa do Fernando Carvalho na praia, e ele sabe que eu sei os detalhes, né? E quase foi contratado pelo Internacional. Depois disse que jamais jogaria no Inter. Darley aqui nesse programa, junto com o Fabiano, Meu Deus. falaram a respeito da possibilidade de ele jogar. Mala. Tanto é que numa eleição do Grêmio, agora vou ampliar minha trairagem. numa eleição do Grêmio me pediram a fita do programa. Te pediram? Porque o Darley tinha lado na eleição. Ah, E aí os caras. Daquela anterior, não essa última. Não essa última. Não essa última. Não, essa última era para o corrido. Essa política no futebol. Aí lá atrás, Mas essa fita tu tem guardada. ó, tem. ó, Não estão tem. querendo usar, Confere. tá? Essa fita, se tiver, está nos arquivos da Record. E eu não vou me meter nessa aí. Se vocês quiserem, peçam direto para a emissora. Eu não vou pedir. E não pedi. Isso é um bastidores forte. O futebol se O divide Darley, entre a linha do amador pro profissional. pedindo no ar quase. É foi aí que com está o isso. grande problema. Quando divide essa linha, amador profissional muda tudo. O grande problema está aí. Eu acho que eu vejo no futebol brasileiro hoje, a gente precisa profissionalizar alguns departamentos, algumas peças, algumas coisas chaves que funcionam dentro de um clube precisa ser profissionalizado urgentemente. Entendeu? Eu acho que tem que haver o lado Tu político. tem vontade de assumir uma função dessas? Não, só depois que estiver preparado. Ainda não é a hora. Um meio campo, do vestiário para a presidência, do Quando vestiário tiver para o preparado. Ô, departamento. Cristian, mas eu vou te Tem falar. que estar preparado, tem que Tu estudar um jeito. pouco mais. O Tinga está fazendo isso lá em Minas. Mas isso mostra o profissional, né? Assim como ele citou que no futebol ele saiu do Internacional, foi pro Grêmio e vestiu a camisa, ele agora admite aqui que ele até pensa nisso, Pensa. mas que hoje não é uma pessoa Belete preparada. Belete está fazendo. E que No pensa Curitiba. em se preparar. Sim. Cara, Esse eu que hoje, como conselheiro, estou na vida política do clube. E vai acrescentar. Tá, eu vou, mas com certeza. Tá? Inclusive, Cristian, eu digo aqui ao vivo, tá? Se você quiser dedicar um tempo para nos dar uma palestra lá, no nosso grupo lá do Internacional Qual é o teu grupo mesmo, O Fábio? meu é Inove Inter. Inove Para te ir lá, para te falar de Isso é um vestiário, prazer, falar isso é de um futebol. Não que tu vá vir com nós, não, Deus o livre. E lá, Esse é o a grupo do tua Luciano experiência, Davi. exatamente. A tua experiência, Esse grupo Não, mas aí- eu conheço bem, me dou bem com o Davi. A tua Cristiano, experiência- gente boa. Esse grupo está crescendo muito porque eles cooptaram vários outros movimentos importantes. Ô, Rec, mas Não, essa- não só não, por isso. não, não, mas questão deixa eu só te essa dizer uma questão coisa. de profissionalização, cara, eu não convivo, não sei Ué, o Grêmio tem o Espinosa. dia a dia do Inter, tá?
Mas falando Antônio do Lopes, Grêmio, Botafogo. falando do dia a dia do Grêmio, o Grêmio, tem que ser, gente. se tu for ver, eu tô há 2 anos e meio convivendo mais de perto. Tu vai da base ao profissional, ele é muito profissional. Existem os diretores políticos. Já melhorou Existe. muito. Mas todos os setores, desde a administração, Camorra do clube. o futebol profissional, todos Sim. têm profissionais. E eu gosto muito, eu não estou dizendo aqui, senão os caras pensam de outra forma. Eu adoro o ex-jogador que estuda, se profissionaliza. Porque ele conhece os dois lados. Sempre, daí ele Gosto tem uma muito, bagagem. Eu gosto muito deste profissional. Porque para adquirir a bagagem do Christian, tem que ser Christian. Não, Tem que ter vivido. Não, porque só estudar não tem como. Exatamente. Não. Exatamente. É que Tem assim, ó, é que uma coisa assim que acontece, né, no organograma, né, de um clube de futebol no Brasil, principalmente no Brasil, e eu não vou especificar clube, que seria totalmente antiético, é o seguinte: tem todos os departamentos, tu tem profissionais em todas as áreas, mas a decisão final não são dessas pessoas. É aí que eu digo, não é dessas pessoas a decisão final. Tá entendendo? Tu pode ter um centro de inteligência, né, que tu vai mandar jogadores para lá, que os jogadores vão ser analisados, e daqui a pouquinho vai aparecer uma contratação que não é a melhor naquele momento. E não foi o centro de inteligência que escolheu. Tenho certeza disso, porque as coisas que acontecem, que a gente vê no Brasil todo, falam ao contrário. Tá entendendo? E pouca gente externa isso. Ou não sei por que não se toca nesses pontos, entendeu? E com certeza, daqui a pouquinho aparece um jogador que, se for pegar o scout dele lá, não é o melhor. Mas ele está lá, ele foi contratado. Então, para aí, tem alguma falha nesse mecanismo, mesmo sendo profissional. É que às vezes a decisão, Christian, é tomada pela pessoa que está ali para tomar a decisão, mas ela não é ela a expertise do negócio. Tá ali o Christian, que é o cara que está no vestiário, que conhece o vestiário. Chega lá hoje, vamos citar, pelo amor de Deus, lá o Marcelo Medeiros, que é o nosso presidente hoje. Chega lá e diz: Marcelo, ó, essa seria uma posição de vestiário. Mas aí o Marcelo é o presidente, ele acha que não é por aí, ele vai tomar a decisão que ele acha melhor. Mas aí ele não ouviu, Mas de agora repente... tem 4 pares já. Não, sim. Agora tem 5, né, que mandam. Que sabe... Em tese. Mas tu sabe que esses 5 que estão lá hoje, tu falando do Inova Inter, é coisa nossa isso, né? Esse conselho de gestão, quem mudou no estatuto isso foi nós, né? Esse é o... Eu sei que vocês bateram bastante. Bateram não, a mudança no conselho, no estatuto, vícios na operação. ela foi feita a mudança estatutária, ela foi feita por todos os grupos, tinham que apresentar as suas propostas. E a proposta do Inova Inter era, sim, Quer ver? tá, fazer o conselho de gestão. Vou botar o Cobalcini numa fria agora, Cristian, baseado nessa tua declaração. Sim. Entre contratar o Neres e perguntar para o Cobalcini se tem alguém que pode ser o 6º zagueiro na hierarquia no Internacional, ou o 5º, Boa pergunta. o que é mais eficaz? Ir lá e buscar o Neres, que a gente não conhecia, depois provou aqui que nós não conhecíamos o Neres, eu achava ele até um zagueiro razoável. Às vezes que eu vi jogar 2 vezes, 3. Era um grandalhão que sabia sair jogando. Aqui em Porto Alegre, eu comentei Grêmio e Santa Cruz, esse cara me chamou a atenção. Veio pra cá, jogou 20 minutos na baba com todo o respeito, né? Era o 3º time do Inter contra o Criciúma. A gente tem que Mas será que jogou tão pouco porque ele não é um bom jogador? Ou porque o contexto não ajudou ele? Mas todo mundo jogou? Jogou o contexto Todos jogaram, mas e os contestes o também. Inter tem um belo zagueiro que é o Ortiz, e eu vejo gente, e eu acompanhei o Ortiz na base, acho que até contigo. O Cobalcini agora vai entrar. E eu vejo gente Sim, é dizendo que o boa Ortiz, cara, o Ortiz é um belo zagueiro. Mas ele tá nervoso. Mas não tem proteção. Ele começa a tocar a bola, ele e o Outras Danilo coisas. Silva, o cara ajoelha na frente da televisão. Mas vai aprender. Vai aprender. Ah, sim, mas Acredito se que não vai aprender. custar, não Tá, mas, tu é um cara O tempo, o experiente. problema é o tempo. Tu é um cara experiente. Certeza que ele vai aprender Eu- Tu é um certo. cara experiente. Eu acho que Também não era acho. hora Tu de tem que aprender apostar- tu agora. tem que apostar no Danilo ou no Ortiz? Tu aposta em quem? No Ortiz? É lógico, Tu é o que eu acho Tu também. é louco? É isso aí. Mas não tenha dúvida. Tem- E olha, e não desdenho do Danilo. Não! Só que Naquilo um que é eu da falei, casa. para ser o 5º ou o É que o 6º. Danilo é banco do argentino que não tá. Tá machucado. É? Como é? Então o Ortiz e Não, o... tu Não, tá o Danilo decre- é tu tá zagueiro pela decretando direita. isso? Não. senhor. O banco hoje é o Ortiz. Danilo é Não, zagueiro mas pela direita. quem tava jogando faz até as que duas, a gente faz até as que o duas. Cuesta... Danilo? Até a lateral ele Mas vai também. até que o Cuesta... Não, mas enquanto o Cuesta tava sim. jogando Cuesta e Ortiz. Eu tô falando que tava sendo escalado. Não é eu que tô A escalando. sorte do Ortiz é que vai cuestar um pouquinho para voltar ao argentino.
Que bobagem. Mas foi boa, foi Boa, boa. boa. forte. Olha aqui, ó. Cobalcini, tem zagueiro pronto para melhorar essa condição que o Internacional não conseguiu com o Eduardo, não conseguiu com o Paulão, não conseguiu com o Klaus, não conseguiu com o Neres, não conseguiu com o Ortiz, não conseguiu com o Danilo Silva. 6 deram errado. Só deu certo um, que foi o Cuesta. E ainda assim recebe alguma contestação. E outra, já emendando, porque aqui tu viu que só tem jacaré, todo mundo fala para eu não. E o Vink, nesse teu time, por que ele joga de lateral, no meio e de centroavante no mesmo jogo, como disse aqui o Alê Menezes? Aqui nós entrevistamos todo mundo, até da Série C. O Alê Menezes, que foi um baita centroavante. Foi né? bom centroavante. E é um belo cara, vai jogar contra ti amanhã, né? Ele disse, às vezes começa como lateral, vai para meia e no mesmo jogo termina quase como centroavante. E disse também a menina da Júlia, que faz cobertura com a Rádio Galera, que acompanha vocês também, né? Sim. Rec, então, primeiramente, falando sobre a questão dos zagueiros, acho que... Quais são os teus zagueiros? Hoje está jogando o Fábio Alemão e o Roberto, que é um menino do Sub-20, e o Fábio Alemão, que é um menino que veio do Juventude, né? Ele tem agora 21 anos. O Fábio Alemão jogou o Campeonato Gaúcho. E ele é... Acredito, qual o gaúcho... Acho que não. Fábio Alemão jogou. Não, acho que Ele está com a gente aí há 2 Então eu anos. vi ele atrás. na Copa São Paulo, então? Não, pode ser do ano Na outra retrasado. É. E tu deve ter visto ele na final da Supercopa, que a gente jogou ano passado, a Copinha. Ah, já no segundo jogando no semestre. Inter, então. Isso, já jogando no tá. profissional, que é um time B ali. Não, porque o nome é familiar. E a gente jogou Sim, a Supercopa e foi campeão no segundo semestre do ano passado, aquela Copa Federação Gaúcha com os times do Gauchão, né? E com o Grêmio Inter jogando com equipes Bs. E a gente acabou saindo campeão. E o Fábio Alemão... Tu tá dizendo que o Grêmio B é teu freguês, é isso que tu tá dizendo? Não. O Grêmio B é um grande adversário que a gente tem e faz bons jogos sempre, né? E sobre os Criando zagueiros, crise. sobre os zagueiros, a gente tem ali... Você falou que o Danilo, que o Ortiz... São bons jogadores. São bons jogadores, né? E a gente, vai falar do Danilo. O Danilo tem 2, 3 jogos agora nesse retorno, fazia um tempão que ele estava parado. Então acho que é necessário dar um tempo para ele ter uma sequência, para ele pegar o ritmo e entrar na sua forma ideal, né? Então ele vinha um bom tempo parado, um bom tempo sem esse ritmo, e é um jogador que a gente sabe que vai crescer. Sim. O próprio Ortiz também, eu vejo ele com potencial para jogar até mais do que ele tem jogado, né? Mas ele é um menino inteligente, é um menino que tem uma antecipação boa, um menino que tem uma leitura muito boa e também, como todos falaram, vai crescer bastante. Né? Ele jogou bem contra o Palmeiras naquele 2x1 aqui. Isso, fez um bom jogo ali. Até o início dele foi muito bom, depois ele deu uma oscilada. E isso é normal do menino que está subindo, principalmente numa função, acho que o Christian concorda, uma função de mais de defesa. Muitas vezes o atacante ele tem uma facilidade até maior. E num momento muito De difícil. O time meio desequilibrado. Mas o Ortiz ele vai crescer, o Danilo também acredito que agora pegando condição, pegando sequência também vai crescer. E indo para o segundo momento, né, a gente falou sobre o Vink. O Vink é um jogador que hoje tem jogado ele joga na primeira linha como lateral direito, mas a gente dá uma liberdade muito grande para ele, né, que a gente faz a nossa organização ofensiva, a gente dá liberdade para ele, ora ir por dentro, ora pelo lado, até para confundir a marcação do adversário. Né? Em alguns momentos a gente roda com uma linha com 3 atrás e libera o Vink como um meia por dentro, faz o nosso ponta, dá amplitude para o jogo. Né? E ora a gente traz o ponta para vir buscar por dentro e faz o Vink passar por fora. E aí ele sabe fazer isso. Sabe fazer muito bem. Naquele Grenal, ele fez o facão o tempo inteiro. Né? E aí se tu pega um time que Encheu o saco do Grêmio. acostumado numa marcação mais individual, ele acaba se perdendo. Se perde. Porque ele está esperando o Vink por dentro e daqui a pouquinho o Vink está fazendo a ultrapassagem por fora e já está chegando e o Vink fez... Tá, a pergunta que eu não 9 quero calar é o gols. seguinte, ele vai acontecer no futebol ou não? Porque anteontem, 3 ontonte, como diria minha avó, eu defendi ele aqui e só tomo pau. Quantos anos ele tá, Colombo? O Vink está com 22. É que assim, cara, ó, é novo ainda. eu tenho uma opinião, é novo. eu tenho uma opinião, não é que seja uma opinião, desculpa, professor. A minha opinião em relação a isso, assim, do jogador de 22, 23 anos, cara, ele já está numa área ali de, cara, é Agora tem que perigosa. andar, né? É muito perigoso. Tá no último gás. Porque se tu for analisar a nível de carreira, Já está com 6 anos de carreira. pô, já tá com 6 anos de carreira, certo? E tu, daqui a pouquinho, tu tá com 25 anos, 26, cara, tu já tá praticamente indo para a reta final. Isso é um problema que hoje, por exemplo, eu faço muito comparação com o futebol europeu,
Por que eu me apego muito a isso? Porque a gente precisa mudar alguns processos aqui e acelerar a coisa. Mas sabe, entende? Christian, Pô, que nós estamos tendo com meninos de 18 anos jogando no final de Liga dos Campeões Europeu, pô. A gente E conversa... nós estamos aqui com um jogador de 23 anos, 24 Dizendo anos. que é guri. Que é guri. Tá errado, a gente precisa melhorar a esse gente processo. conversa isso muito na base lá do Grêmio. O que eu... Que é subir o atleta no momento certo. E é muito provável que o Vink tenha subido antes do tempo, porque não é questão de futebol, é questão de maturação dele estar Subiu pronto. 16. Talvez o Vink tenha subido muito antes, porque eu escuto falar no Vink há quanto tempo? É verdade, eu concordo com o que o Ferrari está falando. É subir o atleta do momento antes certo. do momento Por certo. quê? É uma etapa. O que eu quero dizer é o seguinte, se tem personalidade, o preparo físico já é bom desde os Tá, mas eu vou te dar um 15. exemplo. Se tem psicólogo, se tem alimentação boa, se Mas tem não é bom assim, trato. Rec. Não, tem tempo de eu vou te dar um maturação. exemplo. Bom, Vou te o dar um Arthur exemplo. foi e voltou. Vou te dar um exemplo. O Arthur foi e voltou. jogou Não tem com- problema de ir e voltar. Quanto tempo Vai ter que Felipe- botar. Quanto tempo o Filipão passou pelo Grêmio? Daqui a Quando é que pouquinho. o Arthur jogou com o Filipão? Fazem 2 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Eu comentei Grêmio e Aimoré, o Arthur parecia cego em tiroteio, ele não achava a bola. Aí o menino foi lá, voltou, teve a inteligência, porque outros Foi não têm. precipitado, talvez, Sofreu por 2 anos ali na transição, na sub-20. Tu via que às vezes vai, mas. Não, tu pode Agora citar o jogou. Leandro, tu pode. Tem 21 anos já. Tu pode citar o Leandro, o Balotelli, o, Mas como é, o chegou, Mamutelli. chegou. Mas chegou. Porque cada um tem um tempo, né, professor? Cada um tem seu tempo. Eu acredito muito que cada um tem seu tempo. E aí, principalmente de amadurecimento. Né? E muitas vezes esse amadurecimento ele não é só físico. Né? Que o amadurecimento físico ali, com 18, 19 anos, ele já está com o seu amadurecimento É mental, físico. né? Mas principalmente mental. O Vink, eu acredito que ele tenha subido profissional e não estava tão preparado emocionalmente para aquilo. Né? Ele talvez achava que jogava um futebol de outro nível, né? E hoje a gente tem um Vink muito diferente ali na base. Um menino que está muito humilde, que está trabalhando muito. Ele mudou o perfil dele, né? Então ele está se preparando para chegar no objetivo dele. Então vejo ele hoje muito mais preparado do que ele estava há um tempo atrás. Né? Agora ele vai ter que conquistar É o que o Christian falou. esse espaço de novo. Às vezes tu pega o Everton, por exemplo. O Everton subiu e ficou. E eu acho que o Everton tem 19, aí tá mais dentro. Mas, cara, em compensação, os caras vejam o Lincoln. Ah, o Lincoln, qual é a dificuldade? Cara, o Lincoln tem 18 anos. Sim. É, muito bonito. 18 anos, cara. Daqui a pouquinho vai ser um veterano com 22. Ele vai. Bruno, É esse que é o problema. Mas. É um problema sério isso. Que Eu chego à precisa conclusão que ser- não tem uma regra. Não tem uma acho que não. regra. Eu acho que tem jogador que, por incrível que pareça... o que o Christian quer dizer é o seguinte, eu quero ver Pra se tá eu lá em entendi. cima tem que ser os caras que tem... Tu tem que escolher os caras certos. Pronto. Não, mas aí, não, vamos ver se eu entendi o que o Christian quer dizer. Mesmo jogando mal, às vezes tem que deixar. Mas não tem Também. espaço, né? É difícil. O treinador profissional. É difícil. Nós fizemos um treino, vou te dar um exemplo. Nós fizemos um vai ser treino. muito complicado. A gente levou. Raul, lateral direito, por exemplo, Mas o Raul machucou. Nós levamos a sub-20 a bola. Júnior, há poucos estourou dias. no São Paulo. Nós levamos a sub-20 há poucos dias para fazer um jogo treino com o profissional que pós-jogos o Renato faz com a equipe que não jogou. Foi a sub-20 lá jogar. Teve 2 jogadores que o Renato parou para perguntar. São a gurizão de 18, 19 anos. Tem outros que a gente sabe que são bons jogadores, mas não estão no mesmo momento. Sim. Eu tenho quem tem 18 anos. Mas essa joga maturidade, o cara que tá vendo, ele consegue ver. muito. Isso aí. O Renato, eu tenho certeza que o Renato consegue ver essa maturidade Não, ele do parou do jogador. lado de 2 e Ele começou. consegue. Se eu sentar e ver um jogo de qualquer sub-17, sub-20, eu consigo ver. Pô, esse jogador aqui, ele fisicamente está preparado, ele tem leitura de jogo, que tem que ter leitura de jogo. É o caso do Arthur. Ontem eu vi o Roger falando com o Renato, depois da transmissão, sobre o Eu Arthur. escutei, eu vi também. E o Roger dizendo, eu fui à arena Tem dinâmica. para ver se ele era tudo isso. Se ele é mais do que eu imaginava. Né? Então, bom, nós vamos falar sobre o Grêmio logo depois do intervalo comercial, e aí a grande pergunta, né? Alguém para o Grêmio? O Grêmio pode estar 1 ponto atrás do Corinthians, mas o Grêmio está jogando mais que o Corinthians. Eu assisti Corinthians e Cruzeiro, eu não tinha convicção de que o Corinthians ia ganhar o jogo, até o fim. Mas o Corinthians está com um bom time. Bom time, mas o Grêmio está jogando mais que o Corinthians. É cedo. Não, cedo. É né? muito cedo. Sabe que se o Grêmio não Não tá, tivesse pra a Copa passar. do Brasil e a Libertadores, eu apostava minha ficha toda no Grêmio. Mas o Grêmio vai ter que, num determinado momento... Tá, mas em determinado momento O não vai Corinthians ser não tem até nada bom, para né? jogar.
O Corinthians vai jogar o quê? Além do Campeonato Brasileiro. Dedicação exclusiva ao brasileiro. É. Isso uma manda vantagem. muito. Porra. Já voltamos. Estamos de volta, só tem um jogo da Série B em andamento, Criciúma e Guarani. Tomara que o Vinck ganhe, né? Um resultado bom também para o Internacional e para o próprio Vinck. E depois, às 8h30, tem Paraná e Figueirense, Ceará e Luverdense, Goiás e ABC. Na Série A, tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense neste sábado. Os dois times estão na zona de rebaixamento, às 16 horas. Às 19 tem Vasco e Avaí. E às 21 horas tem Santos e Ponte Preta. Segue a Série B. No sábado, às 16h30, tem Santa Cruz Internacional. Jogo fumeta para o Internacional. Também às 16h30, Boa Esporte Náutico, Paysandu e Juventude. CRB e Londrina. Às 19 horas, Brasil de Pelotas já meio que no desespero. Contra o Vila Nova. E às 9 da noite tem Oeste e América Mineiro. No domingo, 11 da manhã, Série A, Coritiba e Corinthians. 4 da tarde tem 4 jogos, Fluminense e Flamengo. Chapecoense e Botafogo. Bahia e Palmeiras, bom jogo esse, hein? São Paulo e Atlético Mineiro. E às 19 horas tem Sport e Vitória. Segunda-feira, 8 da noite, tem o Grêmio contra o Cruzeiro. Mais um desafio do time de Renato Portaluppi contra Mano Menezes. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes encontrando a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Agora com loja na Venceslau Escobar 1786, também na José do Patrocínio 381-385. Daqui a pouco tem o compacto do Grêmio, a grande vitória contra o Abelão. Paulinho, ex-Coreia, torcedor do Internacional, antes do jogo já me dizia, se o Abelão perder de novo pro Grêmio, já pode pedir música no Fantástico. Pois é, perdeu a terceira vez e tomou 7-1 no placar agregado. Quer dizer, duas coisas que pro Abel devem ser Vai precisar extremamente... começar a falar o nome do Grêmio, porque ele disse que não fala o nome do Grêmio. Tu guardou aquilo ali faz 2 anos, aquilo ali. Mas ele falou, né? Aquilo Tá lá fala... gravado. Tá lá gravado. Ele falou, teu amigo. Não, amigo não, para mim ele é o melhor de todos. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. E o Abelão bateu na trave quando treinava a Ponte Preta para treinar o Grêmio em 2003. Becker e Ficha alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se. 3239-6689. Está pensando em negociar seu carro ligeirinho? Deixe na Rispoli Veículos, lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor, seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Rispoli Veículos, mais de 47 anos de credibilidade. Rispoli cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336-1818. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, são charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéus Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, bottoms e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho.
Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas, pode ligar agora, 3224-8000, já pede para a família toda, é uma beleza. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, Thiago, isso é cliente lá. A melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção civil. Priori Locacões, sem o cedilha, sem o tio.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 3225-2378. O sorriso transforma tudo. Ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas e nos traz felicidade. Então, volte a sorrir com a Oralsim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, convenhamos, nunca mais. Ligue 3076-4343 e agende a sua avaliação. Ou ligue agora mesmo para o WhatsApp 99951-4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Farroupilha, responsável técnico, Dr. Charles Yark, EPAO 3523 Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Muito bem, deu só tudo na cabeça aqui. Esse negócio aqui vocês descobrem os nossos segredos. Né? O cara em casa diz, pô, mas esse reggae é louco, ele sabe tudo de cabeça, né? É treinado. A gente fica aqui. O cara é bom, o cara é bom. E depois de embalar, vai. Mas o Grêmio, vamos assistir aos lances do Grêmio, que jogou uma boa partida do começo ao fim. O jogo começou praticamente 1-0 outra vez. Né? Na outra partida se disse, o Fluminense teve um jogador expulso, o Nogueira, zagueiro, né? Zagueiro. Nogueira, né? Zagueiro pela esquerda. E agora tomou um gol de falta, né? Alguém falou que o goleiro falhou, né? Mas foi uma patada, né? Cris, Mas acho que na falha do segundo gol. O segundo gol nós comentamos aqui no Nesse começo. primeiro gol aí foi bem cobrada a falta. batia falta no fim, né? Eu dava meus gatinhos, né? De vez em quando. Fez gol no Grêmio de falta, não fez? Não. Foi onde é que Grenal, fez o gol? Não. No Grêmio, que eu digo com a camisa do Grêmio. Não, foi com o Inter, só com o Inter. Fez um gol batendo falta. Contra o Acho que Figueirense. fez com o Grêmio, com o Cristiano. Não fez? Um gol de falta? Não lembro agora. Figueirense. Contra o Figueirense e contra o amistoso que teve aqui contra o Grasshoppers. Sim, mas tu é colorado, mas não deletou nada em relação ao Grêmio. Não. Porque o Ferrari está dizendo que fez um gol. O Fluminense não queria impedimento nesse gol, né? Não. Porra. Não, o Fluminense não é o juiz demorou muito para Não marcar. é que não queria, o juiz deu o gol e o Bandeira correu e daqui a pouco parou. Não, o bandeira fica parado, só não levanta a bandeira. Sabe qual foi Mas a dúvida aí, Ferrari? ele anda um pouco, ele volta um pouco. Sabe qual é a dúvida no gol, né? Se foi a defesa que tocou, Sim. impedido, ele estava. É que se fosse um cara da defesa, Sim, tirava o Tirava o impedimento. impedimento. Ele foi... Eu na hora fiquei em A dúvida dúvida também. dele foi essa. Eu gritei na hora, impedido, e aí eu vi que o juiz ia validar. Eu disse, será que bateu ou não? O Henrique é mais fama do que joga. Zagueiro? É Henrique, o centroavante do Fluminense, não é? O Henrique Dourado? Henrique Dourado. Não, ele está bem esse ano. O ano passado foi um horror. É. O ano passado ele foi um desastre. Custou 6 milhões de euros, Quem? ou de dólares, Pra quem? para o É Fluminense. mesmo? O cara que vendeu é bom. É bom, né? Eu achei, O cara é bom. eu achei que ele era Você tem cria que da dar casa do um Fluminense. troféu Foi pra ele. contratado pelo Fluminense. Não é cria da casa, não. Nada? Não. Esse Jogou cara no que Palmeiras. vendeu ele é bom. Esse cara ganhou um acho que troféu. ele veio do clube do E exterior. tu que foi sabe bom. quem é, né? Não sei quem é, mas Mas tem que imagina. dar um troféu. Não faço a mínima ideia, mas... Eu achei que tu tem tinha dar um- dado... Tu tinha jogado o chapéu assim para... Não, mas tem que dar um troféu pra ele, porque foi um bom negócio. Ele tem ligação com Deus. A verdade está provado que não tem, né, cara? O time do Grêmio é um time melhor que o Fluminense. É, claro. É isso. Não, em 3 jogos não tem como ter dúvida. Tem. Apesar de que eu achei que o primeiro tempo do Grêmio ontem, o Grêmio fez um gol logo no início, mas não foi assim o melhor tempo dos jogos do Grêmio. O Grêmio Eu acho que o joga Fluminense mais. foi melhor no primeiro tempo. O Grêmio melhorou muito no segundo, Porque mas o no Grêmio primeiro dava, tempo... dava Mas a para o arrancada do Fluminense segundo jogar. tempo foi boa do Fluminense. 10 minutos. É, isso aí. O Fluminense tem um time muito jovem. Mas é isso. E se a gente for ver, o Marcelo não fez nenhuma defesa. Difícil, eu não lembro de nenhuma. Até mesmo o ritmo do jogo, devido à juventude do time do... E o Aí, Grêmio ó. entrou. O Grêmio entrou em determinados momentos do jogo. É, o isso Grêmio foi entrou franco. nessa correria. Isso.
Esse aí eu também achei que ele falhou. Ele A falhou. meninada- A bola foi muito em cima dele. A meninada correu Qual é que é bastante. a questão desse esquema, né? Quando tu bota... Tá dando certo, tudo bem, mas quando tu loga 3... O Maicon saiu jogando de meia. Por dentro ali. O professor tá aqui. Ele saiu jogando na linha de 3 por meio, por dentro. Mas ele não é dali, né? E aí ninguém passava da linha da bola. Ninguém passa da linha da Não bola. tinha Passa aquele- bem, mas não tem profundidade. Aí tu Um toca, deles tinha toca, que mas- aproximar para dar superioridade numérica ao ataque, né? Mas aí ninguém tem essa Não característica. tem a característica. Por isso que o Renato botou 2 atacantes no segundo tempo. Que aí- Tirou um cansado, que era o Pedro Rocha, que cansou. E aí o Grêmio fez 2 gols, podia ter feito mais 1 ou 2 ali, que teve no final do jogo ali, em volta da área. O Luan. O Luan tava brincando no final do jogo. Tava. Ele tava assim, ó, numa displicência, parecia que não queria ampliar. E disse, opa. O futebol é incrível, né? Porque quando a bola tá entrando, ela tá entrando, ela vai entrar. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. É. Por isso que eu digo, acho que é muito prematuro ainda a gente falar sobre quem vai ser campeão, quem vai... É muito prematuro, gente. São 7 rodadas, vai para a 8ª rodada agora. E Tu outra... vê times que vão encaixar, o Tem Palmeiras vai muito encaixar, time aí, cara. tem muito time bom, entendeu? Que vai chegar e vai ter oscilações dessas equipes que estão na linha de frente, aí. entendeu? Muita coisa vai acontecer. Flamengo, muita o coisa. Flamengo tá É contratando muita jogador coisa. de milhões. Mas daí que tá. Muita coisa. Eu acho que esse negócio de contratar, agora nós estamos em junho, cara. O jogador chega lá de fora e tem que se adaptar. Eles... Wagner, Não, foi o menino lá, o Meia. Esse que que veio da China. Mas ele joga em qual posição? Everton Ribeiro. Bom jogador. Everton Ribeiro. Tá, mas joga tem em qual- outro que é Bom jogador. Wagner Ribeiro, e eu guardo esse troço na cabeça. Ué. Mas, rapaz, Everton Ribeiro, Conca e o Diego. Então, mas jogam todos na mesma posição. Pois é, isso Só que eu escala tô dizendo. 11. Mas o Everton Ribeiro, eu acho que chega em qualquer time do Brasil e Joga, sai jogando. Sabe que essa é uma questão que eu vejo no time... Sinceramente, eu acho que joga em qualquer clube do Brasil. Sabe que eu vejo uma questão... Essa é a questão que eu vejo no time do Inter. Não querendo me meter no time... O Inter tem 3 jogadores de ataque, bons jogadores, que jogam todos pela beirada da direita. Todos os 3. Uma coisa que eu vejo, que eu ainda não entendi, e o professor sabe, eu tenho ido muito lá, vou na formação, na base, tenho a oportunidade de ver alguns jogos, né, do Inter e acompanho como torcedor mesmo. Uma coisa que eu acho que nos últimos 3 anos, tá, e o Inter está abrindo mão dessa peça, certo? Que eu acho que ela foi sempre fundamental para as grandes conquistas do clube, que é ter um número 9 dentro da área. Cara, essa é uma coisa que tu não pode abrir mão, certo? Eu acho que é muito bonito a gente ver no Barcelona um jogador flutuante. Pô, mas a gente tem lá, o Barcelona tem o Messi. A gente não tem o Messi aqui. A gente não tem. E a grande maioria dos times que jogam lá com jogadores flutuantes são equipes médias, certo? Que não propõem jogo, que joga sempre em contra-ataque. Tu colocarias o Brenner. Eu colocaria o Brenner ou um jogador, ou buscaria no mercado um jogador fixo. Até mesmo seja que fosse 9. que seja de 9, até que seja como opção para determinados jogos. Porque tu vai ter uma variação muito grande, ainda mais numa Série B. Onde Entendeu? tu tem que propor muito jogo, né? E o Inter é time grande, o Inter tem que propor o jogo, certo? O Inter vai ter que agredir o adversário, certo? E, por exemplo, um jogo contra o Figueirense que eu vi, o Inter conseguiu a tranquilidade aonde? No segundo tempo, quando o Figueirense agrediu e o William Potker conseguiu uma jogada de contra-ataque e o Diego entrou fazendo gol. 2 jogadores de velocidade. Ou será que se a gente não tivesse um 9 lá desde o início, já não teria resolvido o jogo no primeiro tempo? Por característica, não estou falando se é jogador A, B ou C, eu estou dizendo a característica desse jogador dentro do grupo. Entendeu? E eu não vejo Sabe que formar lá um pelas jogador tantas, dessa eu vou dizer natureza. um negócio, vou dizer um negócio que os caras em casa vão ficar loucos. Não tem problema nenhum. Hoje é sexta-feira, meio de feriado. Tranquilo. Me perdoe. Mas na segunda divisão, não ganhando, custando 750 mil, como custou para o Internacional por mês, que se fazia coisinhas no Internacional ano passado. Isso todo mundo já disse, não precisa ficar batendo toda hora, porque senão parece que está chutando cachorro morto. O Inter caiu para a segunda divisão, os dirigentes já pagaram. Aliás, o presidente Pífaro vai ter que pagar mesmo, né? E, inclusive dinheiro. Mas o Ariel, na segunda divisão, mesmo surrando a bola às vezes, mas ele sabe fazer gol. Eu acho que na segunda divisão, Ariel, não. eu disse que eu ia tomar pau. Não, é característica. O Brenner tá ali. É uma característica. É um jogador. O clube
Na história, o Inter tem 100 e tal anos, sempre teve essa peça. E o Argel pensava igual a ti, porque ele usou até o Bruno Baia. Por que está mudando? Por que alguém chegou em um determinado período da história? Tudo bem, eu acho que tem que ter variações, mudanças. Eu entendo isso, faz parte do futebol, é dinâmico. Tu quer um Prato, tu quer um Fred. Sabe tu quem é quer- que é? Todo Sabe mundo quem, quer, né? Porra, sabe quem é que achou um 9? Mas tu gasta com isso, tu tá Eu gastando. fui olhar ele, achei que ele era até mais aí? novo. O Juventude. Pois, bom Thiago. jogador. Bom jogador. Bom jogador. Mas bom tem jogador. 29 anos, tem Interessa? retrospecto todo no interior de São Paulo. Não, tu quer subir. Cara, eu fui olhar O isso. Christian quer subir. Vamos olhar esse 9 aqui, tava olhando até para outras questões. Assim, Infelizmente, Ele apareceu ele tá só com agora. 29 já. Tá, mas 29, se bem cuidadinho, né? Ó o Nildo. Cara, eu já Vai vi ele até fa- 36. Eu já vi Não, ele tem fazer tempo. gol de cabeça de frente. Quantos torneando, anos tem o Barres? Pé direito, pé esquerdo. Pô, no Juventude ele Quantos faz anos gol de tem o tudo. Barres? E ele é um jogador... 32. Quanto o- custou? É. Falando do Thiago, ele é um jogador que se mexe bem pelo campo, Se né? É um mexe. jogador que não fica só parado ali, Fixo, ele tem é. 1,92 m. É um jogador assim, É um jogador de 1,92 m. Cobalcini, te chamam de professor também, então vou te chamar de professor. Professor Cobalcini. O Thiago, esse não deve fazer força para jogar. Tem jogador que faz força para jogar. Ele está decidindo a parada com naturalidade. O Juventude não está morrendo para fazer gol. O Internacional morre para fazer gol. O Internacional é um parto para fazer um gol. Né? E faz e toma, né? Faz e toma. Não Eu também adianta. gosto muito da figura do centroavante. E eu tu concordo. cria. E outro, o torcedor. Gente, eu tive essa oportunidade, né, durante alguns anos aí da minha vida que eu tive a oportunidade Foi o de jogar. melhor centroavante, Cristian? Não, nem é essa a questão. Eu tentei fazer o meu melhor. Nada mais que isso. O que acontece assim, ó? O torcedor, ele cria expectativa. Certo? Porra, nós temos um 9, hoje tem a expectativa que a gente tem um bom goleiro. É pouco pro Inter. Entendeu? É muito pouco. A gente tem um número 10 muito bom. E a gente tem um bom goleiro, tem um volante que é bom jogador. Mas a gente não tem a referência de um cara que mata, que faz. Até hoje, isso eu já estou falando de 2, 3 anos. A gente não tem essa figura. É uma figura que tu vende pro torcedor. Eu perguntei para o Cris se ele foi o melhor, porque o Inter teve grandes jogadores. O Nilmar, jogador extra classe, mas com características completamente diferentes do 9 tradicional. Sim. Um atacante nato, Sim, extraordinário. grandíssimo jogador. Não, é terrível para marcar. Inteligentíssimo. O Claudio Miro foi bem antes, foi lá na década de 70, o Flávio Bicudo, estou falando de lá para cá. Porque depois o Inter teve quem? Nando, Gerson, teve Nelson, irmão do Paulo Egídio. O Internacional teve bastante centroavante, teve o Geraldão em 82, né? O Gerson, campeão da Copa do Brasil. O Bira aí que tu citou há pouco Não, o Bira tempo. 79, né? É, Bom, mas mas está bem. são Mas caras eu que tô estão na dizendo, história. Na época mais recente, acho que o Cristian foi o grande destaque como camisa 9. Doutor Ibsen Pinheiro. É meu amigo, né? Mas puxando um pouco para a brasa pro lado dele, porque ele era o vice de futebol. Diz, o Christian foi melhor que o Claudio Miro. Um dia ele me disse, não, doutor, aí eu... Eu nem tenho essa pretensão, cara. Nem tenho essa pretensão. Sinceramente, não tenho. Só o fato de eu ter sido criado dentro do Inter, que é uma coisa difícil. Tá? É muito Chegar ao difícil. auge. Chegar ao auge Chegou onde com tu é amarelo. criado. Aonde tu é criado. É difícil isso. Porque às vezes a gente sobe e a gente tem que sair, né? Tu tem que sair, o jogador que sobe, ele tem que sair para ser reconhecido. É muito difícil tu subir da base, né? E chegar à seleção brasileira. Só jogou em time grande, né, Cristian? Eu não citei o Alexandre e o Damião, que foram campeões da América. sim. São 9-9. 9-9. Damião, 9-9. E é difícil tu subir da base. Eu fiz toda a base no Inter. Subir e depois chegar na seleção brasileira. Passou com o pelo Inter. vestibular? Sim, passei por várias coisas. Chegar na seleção brasileira com o Inter, convocado. Passaram tudo em segunda época, porque o que Eram jogava... 5 centroavantes aquela vez, né? Não, eram Eram 4. 5, eram 4, tinha eu que jogava o quinto. Eu contei hoje, eu sempre falo isso, né? A minha carreira inteira, quem jogava era o improvisado, o Luiz Gustavo. Então, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, entendeu? O que é moderno, às vezes, não é a melhor solução. Nem tudo que é feito lá fora, em qualquer nível, tu tem que trazer para o teu mundo aqui, não quer dizer que vai dar certo. Christian, lembra quando o Ronaldão não podia mais jogar na seleção? O Dunga dizia, nós temos que achar um 9. Por quê? 2006 ainda jogou. Sim. O Ronaldo Já tinha tava. o Adriano. O Adriano se perdeu na vida. Sim. Que era a vez dele. Aí
o Brasil teve que ir de Luiz Sabiano para a Copa. Tu sabe E que foi bem. Aquela Copa das Confederações de 2009, Foi o Luiz bem. Fabiano fez coisinhas. eu falo pro nosso executivo lá, o Francesco, que deve conhecer. Francesco, nós temos que achar um 9. Não se acha mais 9. Então tem que achar um 9 com 16, Ô, com Balquinho, 17, fazer. tem ou não tem 9? Lá no B a gente tem hoje o João Anderson, né, que ele vem com 14 gols na copinha. Tem Quantos o anos André, ele tem? O João Anderson tem 21. Daqui O a pouco já começa a o André tem concentrar, o que o 20. Christian está Como dizendo. é o nome daquele da Sub-20 lá? 21 já passou. Tá jogando na Quando tu vai Sub-20. ver, tem 29. Na Sub-20 tem o Brenner e o Pedro. Mas o André e o João Anderson são dois meninos com uma qualidade muito grande. Tem outro Brenner lá, né? Tem um Brenner também no Sub-20 também. É. E o caso Já falavam desse desses cara? dois meninos, a comissão do profissional vem Tá, acompanhando então vamos lá, nossos jogos. João Anderson, E o André são os meninos que estão mais próximos. o assim, André de se subir fala pra muito equipe. bem. Isso. Mas deve ser porque é mais novo. Os dois meninos têm uma qualidade muito grande de definição, são 9, Sim. né? E são jogadores com uma qualidade bastante grande. A comissão do E os outros profissional. dois que tu citaste, o Brenner Isso aí e tem o Brenner, tem o Pedro. Né, que Eu são vi no meninos Grenal pouco- um 9-9 jogando na Sub-20. Isso, é o. Forte. É o Brenner. esse Gira e time. bate, é Brenner? Isso, é o Brenner. Mas. Quer dizer que pode ter o Brenner quente e o Brenner frio. Tem que ter alguém. E aí Ô, são. cara, mas o Brenner fez todos aqueles gols no gauchão, ele sabe fazer gol. Mas eu não falei que é esse? Não pode desaprender. Não falei qual é o quente, qual é o frio? Eu É que- ia colocar em cima do que o Christian falou, centroavante. O Internacional vem realmente há muito tempo sem o centroavante. E, cara, nós estamos com... A nossa torcida, ela está com uma impaciência muito grande pelo momento vivido pelo Internacional, que hoje, se o cara fizer meio gol lá, ele vira ídolo. O Brenner fez 3 ou 4 gols, estou falando de arquibancada, tá? Não de conselheiro, estou falando de estar no meio da torcida. E o sentir o Brenner calor. fazia aqueles gols que ele fez no gauchão, e tu via os caras do teu lado dizendo, achamos o centroavante, achamos o cara. Pô, essa. Tô te falando, isso eu tô vivendo, não eu, Na Fábio, arquibancada. conselheiro. Tô vivendo a arquibancada ali, vibrando, o povo, eu gritando na hora do gol do Brenner. E o cara me abraçar e dizer, achamos o centroavante. Foi porque ele visto fez, gritando, ei, o Brenner é nosso rei. Foi porque visto, ele ei. fez um gol e fez o segundo e fez o terceiro, e nós já achamos. E aí. Por que ele sumiu, Aí eu ia dizer, aí a gente agora fica pensando. tá indo Agora, embora. deixa eu fazer uma. Vai Não, pro mas, Nantes. mas se estiver indo embora agora, mas ele já não está jogando há um tempo. Mas por quê? Porque aconteceu alguma coisa? Porque caiu tecnicamente, acharam que ele não era aquilo. E aí. Ferrari tem alguma informação aí privilegiada. que Eu não sei de nada. Aí, Já tá Cristian, fazendo futebol. aí, Cristian, eu te pergunto como experiência de vestiário, o que acontece num momento desse? O jogador cai, a comissão técnica vê alguma coisa, resolve afastar. Cara, porque ninguém consegue entender. Ele parou de fazer gol. Eu tenho... Tá, só vou fazer uma colocação. Eu pulei uma etapa, que é a mais importante da história do Internacional, que o Inter ganhou sem centroavante e ao mesmo tempo empilhando centroavantes. Yarley, Fernandão e Pato jogaram juntos. Mas aí, olha... São todos olha- grandes. Não, eu tô falando- não, eu não sou essa besta que aparenta. Eu tô dizendo que tinha 3 ao mesmo tempo e nenhum era do Mas a gente pode dizer que o Fernandão, ele não era um centroavante, Não, mas mas é. ele... Era um cara acima da média na parte cognitiva. Tinha o Luiz Adriano também. Pô, ele tinha todos eram, eles tinham capacidade para entender o jogo e fazer as coisas que tinham que ser. Tanto é que o Pato foi no nível que foi, o Yarley foi um bom jogador, Bah, o Yarley é certo? sensacional. Grandíssimo jogador, e o Fernando também. E o Luiz Adriano também. Também, tá aí, tá lá fora. Foi convocado recentemente. Todos deram certo. É que nem o vestibular, todo mundo deu certo. Agora Todo o problema mundo vestiu amarelo no é tu vestibular? pegar 4 dos últimos 5 anos e ninguém deu certo. Pô, tem alguma coisa errada. Atenção. Tá entendendo? Pois aí que tá. Aí, Coboc, Acho que também- a cadeia, Vocês falaram- aquela que tem que ter um prosseguimento, vem de baixo para cima. Eu vou Funciona defender. no Inter? Eu acho que tem 2 centroavantes ali. 2 não, tem vários centroavantes na base. Mas o que estava comentando sobre o João e o André são meninos com qualidade. A comissão técnica do clube já vem acompanhando eles há um bom tempo. Eles devem começar a ganhar oportunidade, mas a gente tem que ter calma e ter paciência para aquilo, para serem lançados no momento certo, né? Porque hoje em dia, ao mesmo tempo que o nosso torcedor, que nos apoia muito, ele Para está quem que tu carente. presta satisfação, Coboc? A gente tem um diálogo muito legal com a comissão do profissional, a gente conversa com o treinador, né, e fala com o pessoal de apoio também, que é a comissão permanente, que tem o Odair, que tem o Maurício, que tem todo esse pessoal, então a gente sempre tem
várias vezes. Tu chega pra eles e diz, olha, aquele ali joga mais do que esse que vocês estão botando, não chega. A gente sempre fala assim, ó, quem tá se destacando aqui Troca ideia. tá o jogador, a gente troca ideia, dá algumas sugestões para eles e eles vão bastante alvorada assistir os jogos, né? Então Sim, eles tá têm certo. assistido os jogos, têm acompanhado e também tem a questão de oportunidade. Daqui a pouquinho tu tem o Nico Lopes, tem outra situação, tem outra e tu vai A potencializar. posição que tá carente, né? Então, tipo assim, ó, o Sim. que acontece? Tu também não... Tem que acomodar as melancias. E a gente estava falando sobre, ao mesmo tempo que a torcida está carente de ver esse centroavante, também o que acontece? Às vezes o jogador entra, vai mal num jogo, vai mal no outro e daí Já queima. não é. Tá entendendo? Sim. Então, não que isso seja problema da torcida. Ela tá realmente Onde é que Mas anda o uma vez que Baio? aconteceu carente com o Baio. Mas onde é que ele anda, O Baio? Baio foi emprestado pro Criciúma, voltou, né? E hoje ele tá treinando em Alvorada. Hoje eu Mas não vejo... tá nem no Inter B. Tá no Inter B, mas tá meio que sem Correto. espaço no Inter B. Por isso que a gente fala, cara, o que a gente na base tem que cuidar, e eles são os profissionais disso, sabe? É subir o jogador certo. Tu não pode subir o jogador errado. Às vezes tu sobes o jogador errado, o jogador sobe, não dá certo e cria aquela áurea de que não sobe ninguém. Não, tu tem que Deu subir os certo, jogadores certos. Apesar de que o Inter subiu um grande jogador e não tá jogando, que é o Charles. Baita jogador. Em resposta à tua pergunta, né, sobre o que tinha acontecido com o Brenner, é uma coisa muito simples, que acontece muito em clube grande. Isso lá nessa época também acontecia. Eu, quando acabou o Campeonato Gaúcho, eu fui campeão e fazendo gol na final. No final de semana chegou o Silvio lá da Seleção Brasileira. Entendeu? É Ele normal. jogava isso. muito menos que tu, hein? Não, mas ele ambiente tinha engole, né? Ele tinha muito mais. Tu sabe que eu tenho uma passagem com o Silvio sensacional. Estamos na beira da piscina lá em... e eu vou contar agora, azar. É que é uma lenda. Lá em Pernambuco, estamos lá, tá a turma da Praça é Nossa, lá tá o Patoré, o filho do A Vera a Verão. Vera Verão, tá o filho do Carlos Alberto da Nóbrega, tudo, estão ali. E eu e o Haroldo tomando uma caipira, o Haroldo Souza, estamos tomando uma caipirinha. E aí o Silvio já tinha dito que o dia que visse o Haroldo Souza, ele ia dar uma chegada no Haroldo. Eu cheguei e disse para o Haroldo, deita o cabelo que Vai vem dar sim." problema. Porque pega aí. Olha. Aí eu fui pro lado do Silvio. Silvio, deixa assim, tio. Cada um faz a sua. Se tu fizer gol, ele vai te elogiar e tal. Não vou fazer fiasco aqui, porque tem gente conhecida e tal. Mas um dia eu pego esse cara e tal. E eu ali. Né? Administrando. Administrando. Então, é que- Vê que não é fácil. É normal, tu vem do primeiro semestre, aí teve bem. Mas só que o Campeonato Gaúcho, nosso Campeonato Gaúcho, às vezes, ele não serve muito como parâmetro. Com certeza, eu sempre digo isso. Entendeu? Às vezes tu vai pegar o goleador do Campeonato Gaúcho e Cristiano, eu também acho o que destaque ele serve como uma amostragem. Mas o Inter tem jogado contra clubes, times, nem clubes, times, que talvez sejam piores que o Campeonato Gaúcho. Não, é só que eu não entendo. Eu estou dizendo em relação ao Brenner. O nível Que apareceu da Série B ali, hoje, aquela acho que ela coisa é pior toda. que a do Gaúcho. É. Em alguns casos, né? Não, todos. não. Aconteceu todos, mas aquilo olha, tudo, e a torcida criou aquele lampejo de esperança, que é muito legal, eu acho que tem que ser assim. O futebol é movido por essas coisas. Né? E daqui a pouquinho, desceu o Marcelo Cirino, desceu o William Potker, já começou. E tem muita gente no grupo. Tinha o Nico. Tem muita gente no grupo. Agora dá para definir um time e dá para todo mundo a jogar com concorrência é 3 grande. substituições e fazer a coisa correta. Aí é que se diferencia. O técnico que ajeita o time e o técnico... O Renato deixou o Bolanhos na reserva, deixou o gringo aí na reserva, o Barrios na reserva. Deixou mas na é que assim, reserva. ó, eu tenho um amigo meu que... Já tinha cara querendo a cabeça do Luan para botar o Barrios. Eu tenho um amigo chamado E aí, ó. Luiz Eduardo. Ah. E o Christian sabe. Luiz Luiz Eduardo Eduardo tem uma zagueiro? frase, zagueiro. Ele tem uma frase que ele diz assim... Aquele jeitinho manso dele, ele vai dizendo. Né? Esse foi o meu Júnior. Futebol é o seguinte... Tu tem 14 felizes, que é os 11 que jogam sempre. E os 3 que entram. E o resto tá tudo bravo. O Otacílio foi teu técnico? Não, né? Foi um pedacinho no Em Inter. 98. Né? Isso, ali. Lá no finalzinho, É. eu me lembro de falar com o Otacílio lá em Natal. O Otacílio dizia, onde é que eu fui me enfiar? Isso aqui não tem mais conserto. Não, foi. Tava terrível aquele ano, foi um ano difícil. Não, tu começou ganhando do Grêmio de 1-0, que foi o ano que começou com clássicos. Sim. Gol do Christian, 1-0 pro Internacional. Cassiá Carpes treinando. Cassiá Carpes. E ia bem o Inter. Dali a pouco desandou de uma Porque quando tá maneira. ganhando, alivia o vestiário. Mas também vamos falar sério. Aquele Inter não era o Inter de hoje.
né? Vamos falar sério, a gente, tinha restrições tremendas sobre o orçamento, a coisa era totalmente diferente de hoje. Graças a Deus o clube, evoluiu, cresceu, é totalmente diferente. Define era o vice de futebol? Gente fina, os caras... Conversar com eles, né? Eram outros tempos. Eu, defendendo um pouco o meu colega colorado lá, o professor agora... Cobalcini. Ricardo Cobalcini. Vou chamar de Guardem professor. esse nome, hein? Vou chamar de professor. Foi campeão no Grêmio, né? Fui campeão, 2 vezes campeão brasileiro. Semana nós estávamos falando isso. Foi chamado. Por isso que eu não perguntei se ele era gremista ou colorado. Eu levei ele livre. Foi campeão brasileiro, E né? voltando a... Mas é azul ou é vermelho? Na verdade, eu sou de Caxias do Sul. Pipocou. Mas tenho um carinho pelo Grêmio, onde trabalhei, e hoje defendo as cores do Inter com a maior intensidade possível, né? Porque o Inter é um clube que me acolheu muito bem, né? A segunda passagem que eu estou tendo no Inter, trabalhei em 2010, hoje retornei para o Inter, é um clube que... o Christian falou, né? A gente tem muito esse lado profissional, e tu entra no projeto de cabeça e tu foca muito naquilo, e aí as pessoas são legais contigo no clube, tu é bem recebido, né? E tu vai fazer o melhor. Assim como lá em Caxias também, trabalhei no profissional do Caxias com 25 anos, eu dirigi jogo da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho com 25 anos. E aí eu tinha no grupo o Patrício, né, que foi... O Patrício com 37, eu com 25 na época, dirigindo o jogo de Copa do Brasil. Jogou com ele no Grêmio? Naquele grupo. Na Portuguesa. Então, A lenda. É uma lenda. Então a gente... Bom de papo também, gosta do resenha. A gente acaba defendendo muito... O clube que tu tá trabalhando, tu acaba se envolvendo, a torcida é legal contigo, tu se dedica ao máximo para dar alegria para esse E as torcedor. condições que vocês têm? As condições são boas, né? As condições de trabalho são legais. O ônibus é bom? É que, na verdade, a gente se concentração. apresenta em Alvorada, né? Os treinos são em Alvorada, algumas vezes ali no Parque Gigante, mas na maioria das Aí vezes... quando o jogo é em Bagé, vocês ficam num hotel bom? Fica. As condições são legais. As condições são boas, legais. né? São boas. É muito São bom, boas, né? são boas. Graças a Deus tá muito Não, bem estruturado. O custo mensal da categoria de base hoje ele é alto, cara. Tanto pra Grêmio, eu sei que o Inter também E já são profissionais? Já tem contrato? profissionais. Já. Eu ia falar a respeito, que eu citei o professor, a gente fala dos meninos, né, da categoria de base, e são tudo, que nem disse o Ferrari, é o momento de subir o menino, né? Mas aí eu estava aqui vendo todas as colocações, por exemplo, voltando à arquibancada, tá? Porque é aquele negócio, eu sou conselheiro na hora de decidir lá dentro do conselho. Depois eu sou um torcedor igual a qualquer outro que vai para a arquibancada pular e ali nós estamos. E aí tu vê, cara, eu recebo o WhatsApp dos meus grupos ali, o pessoal diz assim, o ano passado, mas por que esse Paulão, por que não tira do time? Mas tem o Ortiz. Aí eu fui no Beira-Rio os últimos 2 jogos, cara, e a torcida vai ao menino. Quer tirar o Ortiz. Aí começaram, aí recebo outra mensagem. Mas o Inter não tem ninguém na categoria de base. Aí eu vou lá e... Desculpa, porque eles cobram da gente como conselheiros, acham que a gente resolve Vai tudo, resolver né? todos os problemas. Aí eu disse, cara, tu quer que eu bote quem da base pra te vaiar daqui a 15 dias? Não, porque tu tá vaiando o Ortiz agora. E aqui eu tenho mensagem tua pedindo o Ortiz. E semana passada tu tava me criticando ele. Então... Por isso que às vezes joga o Edenilson improvisado e não joga o Júnior. Exatamente. Já mostrou que tem bola. E aí, Vai juntar voltando... 2 meninos. Né? E complementando agora, voltando ao Arthur, Força. cara, é Gosto muito dele, melhor e mais fácil hoje tu lançar o Arthur e ele dar certo no time do Grêmio, que vem embaladinho, No com momento, os outros 9, no momento, que a outro torcida momento, canta, do que tu lançar um guri na boca do leão hoje pra jogar a Série B. O Arthur- E se ele errar, a torcida quer matar. O Arthur que fez o golaço na Chapecoense não é aquele que jogou. Tu queima todos os teus guris da base se tu botar nesse time principal hoje. Ele jogou no Inter, O Arthur que fez o gol da Chapecoense não é o que jogou no Inter ou ele está na Ponte Preta? Não, o Arthur tá no... Na Ponte Preta. Não, tá no Vitória, eu acho, o Arthur, ou no Esporte. Não. O Arthur no Vitória que- tá o Jefferson. Então tá no Esporte, o Acho Arthur. que tá na Ponte Preta. Eu vi ele com a Ele camisa saiu pra ir pra vermelha. Ponte, né? Ele saiu pra ir pra Ponte. Bom, então não sei te É dizer. que teve um Arthur que fez um golaço contra o Vasco. Sim, E eu achei que tá podia muito ser. É só a Então gente não é. acompanhar o Grêmio que subiu da segunda divisão para a primeira. O Grêmio tinha vários jogadores ali que sabia que era sofrível, né? Mas estavam jogando. E o Grêmio tinha no banco o Anderson e o Lucas. É. Sim. E jogava o Júnior. Porque o momento é isso que tu falou, às vezes não... Mas não esse é um momento botar de... Esse momento, tu também programa esse momento.
Isso faz parte de um planejamento. O Inter vai sofrer por 2, 3 anos. Vai programar. Uma situação que tem, né? A gente sabe que o nível da Série B ele é inferior ao da Série A, mas se tu botar historicamente todos os times que participaram da Série B, eles tiveram por várias vezes, dentro da competição, uma série de dificuldades. Né? O Vasco, ano passado, subiu na última rodada, se não me engano. O Palmeiras também, quando subiu, oscilou. Todos os times que tiveram na Série B subiram, a exceção mas do Corinthians. oscilaram. O Corinthians conseguiu chegar aqui não se antes. discute que o Inter vai subir. Ah, eu nem questiono isso. Mas Eu questiono o momento é uma situação que vai engrenar. vai chegar mais rápido demorar um possível. tempinho a engrenar. O próprio, vamos ao Guto. Não, aí não. Né? O próprio Guto chegou e se tu for ver, ele não conseguiu em nenhum momento ter 3-3. Já tem gente pedindo a O cabeça. Inter sem engrenar tá em quinto. Eu vou voltar à torcida, tá? Eu vou voltar de bancada, Rec. Vamos lá. Vou Tem voltar muita de gente bancada. de fraldão lá. Cara, não é isso. Sabe o que? Olha o que é o momento do clube. Sabe o que? Aí tu diz assim pro teu torcedor que tá do lado, cara, não te assusta. Tá começando, nós vamos embalar e vamos. Aí sabe o que o cara diz assim pra ti? Cara, o ano passado nós tínhamos certeza que nós não caíamos porque nós íamos embalar. Já voltamos. Estamos de volta. Pois é, não precisa nada de azeite, tendo a Frigigold. Quer dizer, pode fritar sem utilizar óleo. Você vai economizar, imagina, 4, 5, 6, 10 anos não precisando utilizar óleo. Faz o cálculo. Tá? Se quiser, depois do alimento pronto, ainda bota ali um azeitezinho de oliva, porque o pior óleo que tem é o óleo queimado. Esse é o que faz mal para a saúde, esse é que adultera o teu colesterol, esse que prejudica o teu colesterol. Outra coisa que você vai economizar, material de limpeza. Passa um pano, aqui ó, passou um paninho aqui ó, tá? Aqui tem o pegador, mas passou o paninho aqui, já fica lisinho de novo, né? E bem limpinho. Só não vai economizar em saúde, vai ganhar muito em saúde. Outra coisa, custo-benefício. Uma panela, eu digo que, eu até vou te dizer, eu já fiz, minha casa já fiz uma triagem, né, só Frigigold, mas eu chegava a ter panela Genza. Quer dizer, não dá, é até um vexame, né? A pessoa chega e diz, deixa eu dar uma olhadinha lá nas panela, o cara perde até o apetite. Então, você pode comprar, pagar em suaves prestações, pode comprar 1, 2, 3, 4. Tem a frigideira pequena, a frigideira média, a frigideira grande, a panela média, a panela velha que faz comida boa e panela nova também. Tá? Tem de tudo. Mas essa aqui fica velha e continua fazendo comida boa. 4003, fica conservada. Né? 4003 42 20. Vai ligando, mas são tantas vantagens, veja aí. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003 42 20, 4003 42 20, da Alemanha para o mundo. Frigigold vende em tudo que é recanto aqui do Brasil. 4003 42 20. O que é que vocês estão fofoqueando aí? Quem é que está combinando um carreteiro, uma galinhada, alguma coisa? Não, combinando um almoço com a Frigigold. É isso aí. E aqui, essa aqui para vocês, essa aqui vai melhor essa grande, ó. É. Aí dá para convidar 10, 15 pessoas, tá? Um capricho. Bom. Então quer dizer que tem gente borrada na arquibancada? Não, O Christian acha eu não que São disse Paulo isso. Não, eu não disse isso. E eu também acho. Eu não disse isso. Eu já o ano passado também. Não. Quero dizer que a gente está vivendo uma realidade que tu quer confiar no clube, tu confia no clube, mas ao mesmo tempo tu tem um pé atrás pelo momento vivido no ano passado e até pelo momento vivido no Gauchão, onde
o Grêmio era o favorito, não chegou à final, aí o Inter virou o favorito e acabou não ganhando, não confirmando o título. E aí o Inter é o total favorito da Série B e nós estamos aí em quinto lugar apanhando e Empate em casa com o sofrendo. Juventude, empate com o ABC. Então, nós não estamos falando de um assunto que não seja a realidade Deixa vivida ele por tranquilo, nós torcedor. no nosso momento. Diga. Eu não tenho como dizer pro torcedor hoje, não, fica tranquilo que eu tenho certeza que nós vamos lá. Eu quero acreditar nisso, mas eu tenho medo. Tem que dar uma embalada, tem que fazer 3 vitórias na sequência. Se tivesse Com ganho do certeza. América, era 3 vitórias na sequência, já viria esse. Falei isso entusiasmo pessoalmente. melhor. Falei isso pessoalmente pro Marcelo Medeiros no Beira-Rio, depois do O Inter jogo. seria terceiro. Eu entrei no estádio, dentro do estádio ele estava, falei com ele pessoalmente, nós temos que ganhar as 2 fora e uma em casa agora na próxima. E aí já era. Pois já empatamos a primeira. E eu acho que quando conseguir essa vitória vai vir a tranquilidade de novo, né? E o trabalho também agora do Guto vai começar a pegar sequência, porque hoje certeza. ele estreou e aí já joga no sábado, joga na terça, no sábado, na terça, e aí o tempo Não de tem recuperação trabalho, dos né? atletas acaba sendo grande, tu tem que recuperar o grupo e já tem que botar em campo de novo, então tem que ter paciência. E a hora que tiver uma sequência boa de vitórias, eu acredito que a gente vai brigar pela primeira posição ali e daqui a pouquinho vai engrenar. O reguete que tu fala, eu espero Tá, que a essa manchete sequência para seja depois em dos comerciais. 2018. Ah, sequência de 2018. Tá, olha aqui, ó. Nós vamos fazer um intervalo. Nós fizemos 1 hora direto, sem intervalo, então ficou acumulado no final. Mas depois o caminho do Grêmio na Taça Libertadores da América e o time de A a Z do Cobalcini, esse que está jogando a 2ª divisão do Rio Grande do Sul, e como é que é essa competição? Se o Internacional pode ser campeão, se o Grêmio pode ser campeão, como é que funciona isso? Porque tem 2 que sobem, né? Para divisão de acesso. Já voltamos. Tá. O Grêmio acabou pegando o Godoy Cruz, para mim, o mais forte dos classificados. Eu não queria que o Grêmio pegasse nem o Godoy Cruz, nem o Nacional. E nem o Atlético Paranaense. Agora, vamos lá. Atlético Paranaense e Santos, Godoy Cruz e Grêmio, Botafogo e Nacional, eu vejo o Nacional sempre como difícil. Esse outro que o Palmeiras pegou também era outro que eu não queria que o Grêmio pegasse. Palmeiras e Barcelona do Equador, porque eles têm um bom toque de bola, vi um jogo contra o Botafogo. Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann, eu desdenho dos bolivianos, porque eu acho que eles podem fazer frente lá, mas aqui tomam 4-5. Já foi mais fácil. Já chegou o Bolívar, já chegou o próprio The Strongest, já foi mais fácil. Atlético e Jorge Wilstermann, Emelec e São Lourenço, só recuperando. Guarani, esse do Paraguai e River, e The Strongest e Lanús. O presidente do Grêmio gosta muito do time do Lanús. Lanús, A sequência do Grêmio é, se passar, pega o vencedor de Botafogo e Nacional, e aí já está na final, né? Não, Tá sempre. tá na semi, né? Aí está na semi. Tá na semi. E aí pega Aí o cruza vencedor... com a chave de cima. Que tem Palmeiras e Barcelona do Equador. Bom, aí é outra história. Você gostou do adversário? Apesar que não dá para escolher, né? Eu gostei. O presidente acha que sempre argentino e brasileiro eu é pior. Eu prefiro. também acho. Mas eu, daqueles todos os times ali, eu falava que eu gostaria que fosse o Nacional do Uruguai. Pela distância. Mas eu achei que é um time argentino, mas eu acho que é um time... Cara, nós queremos ser campeão. Se a gente quer ser campeão, nós não podemos perder para um clube que não é o clube de primeira da Argentina. Olha aqui, ó. Pode perder, não é que não pode perder. vai pode disputar, perder. né? Mas e nós temos que pensar o seguinte, o Grêmio ele tem 3 competições. Tu pega um jogo muito longe, que a logística é longa, Acabou a semana. acabou a semana, daqui a pouco, cara, tu vai ficar ali, alguma coisa tu vai perder nesse meio tempo. Eu gostei. Aconteceu com o Inter de sofrer, com o São Paulo de sofrer, com o Atlético Mineiro de sofrer, com o próprio Grêmio. Você sabe que não tem clube que vai conseguir na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Chegar em todas. Uma hora vai ter que decidir. A sequência agora mais imediata do Grêmio. Cruzeiro fora, segunda-feira, último jogo da rodada. Coritiba em casa. Corinthians em casa. E aí vem a Copa do Brasil. E depois Palmeiras fora. Atlético Paranaense. E depois Palmeiras Depois fora. Palmeiras fora. Pô, em algum lugar tu vai ter que poupar. Não vai, cara. E porque não é uma sequência pra frente, é os jogos que tu já vem jogando quarta e domingo. E ó, aqui, quarta e ó, domingo. Grêmio e Corinthians é dia 25, Grêmio e Atlético Paranaense dia 28. É complicado. Cobalcini, a tua sequência agora. A gente vem jogando os jogos da segundona ali e agora também a gente vai terminar
o Sub-20 no Campeonato Gaúcho e no campeonato e vai entrar no Campeonato Sub-20 brasileiro com os jogadores como nossa equipe B. Ela é Sub-23 no nome, mas são muitos jogadores de 20 anos, né, de 19 e 20. Então, como a gente tem... vocês descem para fazer a gente deve terminar as competições ali Como assim? para fechar Campeonato Gaúcho, para iniciar Campeonato Brasileiro. Porque o time dele tem idade, ele tá na Sub-23, mas tem idade para jogar o Gauchão. São então jogadores, agora vai começar são a fase jogadores quente que... do Gauchão, ele vai descer com os jogadores. Isso, são jogadores que têm idade e que podem jogar essa fase do O campeonato. Grêmio abre com o Corinthians dia 26, se eu não estou enganado. Isso. Aqui. E nós estreamos com o Sport Recife, com o Sport em Recife, no dia 9, né, de julho, na segunda rodada. Nossa chave é difícil. O que eu tô Flamengo, Goiás, Grêmio, Curitiba Corinthians, que tu falou que é o e primeiro? Corinthians. De 5 sai 2. Isso. E a do Inter, é problema ruim, de hein? cabeça? A do Inter tem o Inter, Chapecoense, Santos, Botafogo e o Sport Recife. Botafogo é bom Inter é time, melhor. não o dá pra Botafogo- pensar no profissional. É, tu não- Botafogo a é bom avaliação- time, Chapecoense é bom O time. Santos tem uma tradição de O base. esporte tem estrutura. Né? Então, são todos jogos e o Sub-20 ele é muito parelho. Né? Os jogos do Sub-20 são muito parelhos. Teoricamente, pelo nome dos times, o do Grêmio seria mais difícil, mas é que quando tu vai pra base, não Tu não pega os base tem não nada a tem ver uma base. coisa de com a Santa outra. Catarina, Valência se equivale. todos têm base boa. Todos, certo? todos. Então, Todos hoje, têm base se tu for pegar os 20 principais clubes do Brasil, né, claro que sempre tem um ou outro que se destaca pelo trabalho, mas o nível da base ele é muito parelho. É diferente do profissional, que tu faz grandes contratações, que tu, né, o nível da base ele é bastante equilibrado. O trabalho na base melhorou muito, né, Ferrari? Ferrari acompanha muito isso. E ele vem melhorando nos últimos E hoje o tempos. menino sabe que se ele jogar bem no Juventude, ele vai terminar no Grêmio. Não, é Inter. que- Antes tinha que jogar direto em Grêmio Inter, que senão nunca agora- ia acontecer. Nós tínhamos um time montado que foi o que ganhou o Grenal da Sub-20. Desse nosso time, os 3 que a gente acha que eram os melhores já subiram. 2 estão no profissional com o Renato, que o Renato não é que estão lá, mas o Renato está olhando. Machado. Eles não estão jogando embaixo. Não, o Machado já tinha subido ano passado, o Machado estourou a idade. São outros 3. Então são jogadores que tu perde na tua Sub-20. Agora, né, cara? Christian, o legal disso tudo é que tá empregando um caminhão de gente, né? Tem jogo todo dia. Dá uma Estrutura, oportunidade. Tem bastante jogos, assim como o Ferrari falou também. E que profissionalização, subiram lá. profissionalização. Nosso time também subiu o Iago, que é 9-7, já está no profissional faz um bom tempo, é um belo lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Né, um cara que tem uma qualidade Tá, dá o teu fantástica. time de A a Z aí. Goleiro, Olha só, iniciou a segundona, agora a gente iniciou com o Vink, o goleiro era o Daniel, Daniel. depois subiu e estava jogando com o profissional. voltou pra ti lá? Não, ele segue no profissional e pode jogar alguns jogos, né? Pode descer para Sim, ganhar porque ritmo. ele tá pra- lesionado. Isso, e o Keller também estava com a gente. Então, eles são jogadores do profissional, os dois, mas que os dois podem jogar com a gente. Tem jogado o Luiz Felipe, né, que é o goleiro que está jogando. Na lateral direita, o Vink, o alemão, o Roberto. E quando o Iago não vai com o profissional, ele vem com a gente, né, e aí joga na lateral esquerda. Aí, os volantes, a gente... Time forte, hein? Não, o time é forte, o time é Tem nada a qualificado. ver com terceira divisão, por isso que os times do interior estão Professor, cheios. deixa- o que tu acha Jogou o Juan, jogou o Mossoró. como jogou- experiência? Pô, jogou o Juan? Eu tenho uma pergunta. O que tu acha do jogador que sobe para descer depois? Tá, pra encerrar o programa. Para encerrar. Na verdade, ali no Inter a gente está conduzindo isso muito bem. Né? A gente tem uns meninos que foram formados ali e eles gostam muito do Sub-20. Então, eles estão no profissional, mas eles não descem com aquela marra que já aconteceu em alguns momentos. Né? Eles descem muito focados no projeto. E eles estão descendo e estão nos ajudando muito. O Juan, quando desceu sempre da melhor forma possível, o Mossoró. Então, todos os jogadores nos ajudaram muito. E Christian, encerra o programa olhando pra luzinha aí. Aí, valeu, um abraço a todos. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Valeu, Rec. Até amanhã.